E aí, você tá disponível para jogar contra o Santos no sábado? Porque vai faltar jogador, hein? 9 desfalques, cara. Eu acho que a comissão técnica vai ter que entrar em campo. E o Alan, hein? Oh, meu Deus do céu. Suspensão pro Alan, caramba, hein? Só que é gozado que o pau que dá em Chico não dá em Francisco, porque o nosso querido Bruno Henrique, eu tenho novidades, vem cá sobre o Bruno Henrique, mas eles não estão disfarçando mais. A ideia é prejudicar o Palmeiras. Contra o Ney Mídia, teremos problemas. Vem. Torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão VVC /Reflexão Alviverde. Eu já peço para você de cara, deixa o seu like, que é muito importante para esse trabalho. Deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia. Cara, é o seguinte, eu vou direto ao assunto, tá? O Palmeiras, mais uma vez, terá problemas para um jogo importante. No jogo contra o Mirassol, vocês já sabem, perdemos. E assim, vamos ser justos aqui, o Mirassol mereceu a vitória. O Palmeiras não perdeu nos detalhes ou não perdeu na falta de sorte. Perdeu porque realmente o Mirassol foi muito melhor e é isso, é do futebol, tá? Agora, entre as atuações, um destaque talvez um pouco mais que chame a atenção foi a atuação do Carlos Miguel. Para muitos da torcida, ele falhou nos 2 gols, ou ele falhou em pelo menos um dos gols. E, sinceramente, assistindo ao jogo, aos detalhes, eu vi muito mais problemas na defesa do que propriamente no Carlos Miguel. Embora o segundo gol ali, ok, ele poderia ter usado um pouco mais a sua envergadura, mas o nosso querido Veloso, que obviamente é um especialista na função, falou sobre a atuação do Carlos Miguel. E o Veloso tem a seguinte declaração aí. Será que o Carlos Miguel falhou? Se liga no que ele disse. Quem é que jogou hoje nesse time? Ninguém, Carlos Miguel também. Primeira bola que vai no gol, vai ali, não consegue acertar o pé, a bola entra. Aí depois um cruzamento de lateral, lá no meio da área pequena. Aí no segundo tempo, eu acho que teve uma cobrança no vestiário. Estou falando em função do Carlos Miguel. Porque aí no segundo tempo, quando o Reinaldo bateu o lateral, ele já dava 2 passos para frente, pronto, ele tem 2,4 metros, o cara nem joga a bola ali quando ele tá lá. Mas ele ficou enfiado dentro do gol, o Reinaldo botou a bola dentro da área pequena e toma o gol. Aí no segundo tempo ele deu 2 passinhos para frente, pronto, nem a bola foi mais lá. Então é simples, é mostrar que a imposição do cara, o cara é grande. Se ele fica ali no meio da área, levanta os braços, ele passa a trave. Como é que o cara vai jogar a bola lá dentro? Não vai. Galera, opinião de especialista, né? Para o Veloso, então, o Carlos Miguel falhou nos 2 gols, principalmente no segundo, por não ter saído e não ter ganhado o campo. Aí eu coloco na culpa da inexperiência. A gente tem que lembrar que o Carlos Miguel, ele tem poucos jogos como profissional, cara. Não é nem jogando jogos grandes, mas ele tem poucos jogos como profissional. Então o Palmeiras, quando contratou o Carlos Miguel, sabia disso, né? Que ia faltar malícia, que ia precisar de mais treinamento, de mais imposição, e nós temos excelentes treinadores de goleiro na nossa academia, então eu acredito que ele vai evoluir demais. Na ausência do Everton, a melhor opção que nós temos é o Carlos Miguel. Para mim, nada muda, agora é foco nas próximas partidas. E o julgamento do Bruno Henrique, hein? Adiado de novo, cara. O auditor pediu vista e sessão do julgamento de Bruno Henrique terá uma nova data, ou seja, eles estão jogando mais para frente. Acabou de acontecer. Eles não julgaram efetivamente aqui o Bruno Henrique. Isso quer dizer que o efeito suspensivo continua, lembrando que o Flamengo venceu com um gol dele, tá? O jogo do Flamengo e Santos teve participação direta do Bruno Henrique. Se ele não tivesse em campo, provavelmente o Flamengo não teria ganho do Santos, tá? E, cara, é isso, tá? É isso, essa vergonha, essa coisa ridícula que é o julgamento, entre aspas, do Bruno Henrique. Lembrando que o Bruno Henrique foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostas em 2023 em um jogo contra o próprio Santos no Mané Garrincha pelo Brasileirão. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo. Ou seja, ele nem foi condenado efetivamente, nem foi absolvido efetivamente. E nesse meio tempo ele está jogando bacana. Nesse meio tempo o Flamengo está disputando a liderança com o Palmeiras e terá a final da Libertadores contra o Palmeiras. O fato é o seguinte, o Flamengo é, sem dúvida, um dos times mais corruptos da história do futebol brasileiro, e o Bruno Henrique está lá, né? Deixa eu te contar uma verdade aqui, você que não sabe, vem cá. Vem aqui, mas é segredo nosso, tá? Não conta pra ninguém. O Flamengo é uma instituição absolutamente corrupta, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. Eles roubam até no número de torcedores deles. Mas o que eu quero dizer o Bruno Henrique, se estivesse jogando no Ceará,
se estivesse jogando no Brasil de Pelotas, se estivesse jogando no Brasiliense, se estivesse jogando na Portuguesa, se estivesse jogando até mesmo em times grandes, mas com menos força, mais regionais, como o Grêmio, se estivesse jogando até num Botafogo, se ele estivesse jogando em algum outro time médio, um Atlético Paranaense, esse cara já tinha sido banido do futebol. Sabe por que ele não foi ainda? Porque o Flamengo, que é apadrinhado pela Globo, e a Globo, que é a detentora máxima do esporte nessa nação, tem muita voz. E há muitos interesses financeiros de que o Bruno Henrique não seja condenado. Só que o grande teatro dos vampiros é que ele pode até pegar uns jogos de suspensão. Só que nós estamos no final do ano, né? Sabe o que vai acontecer? O Bruno Henrique vai terminar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ser beneficiado, ele vai jogar a final da Libertadores e talvez, se tiver alguma suspensão, será no começo do ano. E qual que é a competição do começo do ano? Estadual. Olha só, o herói Bruno Henrique, né? O herói Bruno Henrique vai jogar essas finais de competições desse ano e talvez no ano que vem ele seja suspenso no Cariocão, onde ele poderia estar de férias. Esse é o Brasil, cara. Flamengo é uma vergonha o tanto que vocês são corruptos. É uma vergonha o tanto que os caras puxam a sardinha para beneficiar jogador safado envolvido em apostas. Pois é, repito, se fosse o jogador de um time do interior, pode ter certeza que nunca mais jogaria bola profissionalmente. Mas o nosso real problema não é o Bruno Henrique, né, cara? Nosso real problema é o jogo contra o Santos, amigão. Palmeiras vem de derrota contra o Mirassol e vai pegar o peixão aí contra o Neymar, que, vamos falar a verdade, não fez uma partida ruim contra o Flamengo, tá? Pros padrões atuais do Neymar, eu quero dizer. Mas quem que vai a campo? Porque, vai anotando aí, pega aí, papel e caneta, eu vou falando pra vocês quem tá fora da partida, tá? Quem tá fora da partida por convocação? Gustavo Gomes, Sousa, Flaco Lopes, Vitor Roque, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e, além de suspensão por cartão, Andréas Pereira e o Alan. O Alan, olha só, STJD. Não afasta o Bruno Henrique, né? Mas afasta o Alan, que é melhor. O Alan foi suspenso, bacana. O STJD confirmou a punição de 2 jogos pela cotovelada em Samuel Xavier no dia 23/7 aí na partida do Palmeiras. Porém, entretanto, todavia, ele já cumpriu um jogo de suspensão, ou seja, ele fica fora do jogo contra o Santos, propriamente contra o Santos. Então, o Alan acaba sendo a nona pessoa fora do jogo. O Palmeiras tem 9 jogadores de desfalque para o jogo contra o Santos. Bacana, muito sinceramente, eu acho que o Abel Ferreira vai ter que jogar, velho. Vai ter que jogar. Aí, eu achei uma escalação aqui que eu achei muito interessante de uma página palmeirense, aí créditos totais aí para Palmeiras PTD, é isso? Palmeiras PTD. Achei muito criativo aqui, faz sentido, tá? Pode ser uma escalação possível. Eu sei que não é em tom de brincadeira, tá, pessoal? Mas eu tô rindo para não chorar. Então o Palmeiras vai ter muita dificuldade para escalar o time contra o Santos e pode ir a campo aí com uma alternativa como Carlos Miguel no gol, Kelvin ou até mesmo o Giai, que o Giai não foi convocado, Fux e Murilo, Jefté na lateral esquerda. No meio, aí pode pintar uma novidade, né? A Aníbal Moreno e Larson. Larson seria legal ver em campo, né? Não sei se num clássico, mas enfim. E na frente, Felipe Anderson e Maurício fazendo a meia. Na frente, Bruno Rodrigues e Rafael Veiga. É uma possibilidade. Muito sinceramente, pessoal, não é um time ruim. Só que é um time completamente sem entrosamento, tá? Completamente, totalmente sem entrosamento. E lembrando que o Palmeiras tem tido dificuldades seríssimas no meio-campo, principalmente ali na posição do Aníbal Moreno, que a gente tem visto muitas falhas repetidas do jogador. E o Palmeiras ainda é líder do Campeonato Brasileiro e vai muito bem, a verdade é essa, é uma boa campanha do Palmeiras, porém, entretanto, todavia, não podemos normalizar a derrota para o Mirassol, tá? Não dá para um time com o investimento do Palmeiras enfrentar o Mirassol e normalizar que perderia, ou até mesmo entrar nesse discurso de é normal perder para o Mirassol. Não é normal perder para o Mirassol. Foi um jogo onde o Palmeiras esteve muito abaixo, perdeu 3 pontos importantíssimos, poderia, se pelo menos empatasse, ainda seria melhor do que a derrota, obviamente, mas não pode ter uma postura tão covarde como a que teve contra o Mirassol. Claro, tem a questão física, o time está desgastado, mas é o seguinte, irmão, não quer pressão?
não joga no Palmeiras. Simples. Poderia reclamar um pouco mais, né, Leila Pereira? Olha o tanto de gente convocada para jogos que não valem bosta nenhuma, né? Tá parecendo aquelas construções de ponte no meio do mato que os políticos fazem para desviar dinheiro. Essas são as convocações dos jogadores do Palmeiras. Vamos ver. Vamos ter que ganhar na camisa, porque na bola vai ser um pouco difícil. Um abraço, galera. Espero os seus comentários aqui embaixo. Tamo junto.